Muito bem, estamos de volta com a RBC Notícias para falar de esportes. Nesse segundo bloco, recebendo aqui a presença do Gil Arruda para bater um papo conosco. Tudo bem, Gil? Tudo bem, João. Tranquilo, é um final de semana agitado para ambos os esportes pelo Brasil e pelo mundo. Como é o primeiro programa da semana, tivemos sim um final de semana agitado, principalmente no voleibol, já que destaque para o SESI, que é campeão da Liga Nacional de Vôlei, com o Giovani despontando como um grande treinador. O SESI conseguiu uma grande vitória jogando no ginásio Mineirinho, com 18 mil pessoas, sendo a maioria torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro que no futebol está acostumado a fazer decisões, dessa vez chegou bem no vôlei, acabou perdendo por 3-7 para o SESI, e o Giovani aí é mais um técnico, mais um ex-jogador, né, que foi campeão do Super League como jogador e como técnico. O SESI fazendo história com 3 destaques, podemos dizer assim, como o Murilo, foi eleito o melhor jogador do mundo no último Mundial. Também o Wallace, que é um grande oposto que está despontando no voleibol nacional e está convocado para jogar a Liga Mundial pelo Brasil. E também o Serginho, que inclusive até desabafou aí, que joga com 4 parafusos nas costas. Ele que foi operado com hernia de disco, pensou em parar de jogar, voltou a jogar em alto nível e também voltou para a seleção brasileira. O que chamou a atenção é que poderíamos ter mais do que um jogo nessa final, né? Porque tudo foi decidido em uma partida apenas. Mas são coisas do regulamento. Do voleibol, vamos falar um pouquinho do basquetebol, nossa NBB? Bem, a NBB, podemos dizer assim, que já estamos na fase de quartas de finais, com destaque para o São José, que acabou perdendo o primeiro duelo na melhor de 5 para a equipe de Franca. Nós sabemos que Franca é uma equipe forte do nosso basquete, tem história, né? Um dos destaques fica por conta do Elinho, jogador aí, filho do técnico Hélio Rubens, e o Franca, que terminou na primeira posição, na primeira fase, conseguiu a grande vitória contra o São José, jogando aqui, na região do Vale do Paraíba, e agora joga em casa, podendo fazer 2-0 na série. Tá certo, por falar em São José dos Campos está triste mais uma vez. Os muros do estádio Martins Pereira amanheceram na segunda, terça-feira, fechados, porque todo ano o time chega, mas não consegue voltar à elite do futebol paulista. Então, gasta R$300 mil na folha de pagamento, uma folha alta para a Série A2, mas não chega, ficou de novo, né? Mais uma vez o São José deixou a desejar e assim, acabou perdendo no sábado para o Comercial com um gol contra. Que gol absurdo, né? Não podia perder, inclusive com um gol contra, né? E com a derrota do Rio Preto para o Guarani no domingo, aí concretizando as vagas aí de Guarani e o Comercial pelo grupo 4 aí. O São José, mais uma vez, fez uma boa campanha na primeira fase, mas infelizmente não deu. E agora o São José pensa aí na Série 2 no ano que vem, mais uma vez. Tá certo. Já feliz da vida está o Taubaté. Aliás, nessa Série A2, né? Guarani já subiu também. Isso, Guarani e o Comercial de Ribeirão Preto. Inclusive teremos 2 clássicos aí no ano que vem. O clássico Come Fogo, que é Comercial e Botafogo de Ribeirão. E também o clássico Ponte Preta e Guarani. E no outro grupo, o grupo 3, o 15 de Piracicaba voltou aí depois de 16 anos. O 15 conseguiu uma grande vitória fora de casa contra o Monte Azul. E está de volta à primeira divisão do Campeonato Paulista. Outros 3 times, né, o Monte Azul, o Atlético Sorocaba e a Catanduvense, brigam pela última vaga, que será definida na semana que vem. Ok, ainda tem uma briga. São Paulo é um estado muito rico na área esportiva, na área de futebol. Tem a Série A3 e aqui para o Vale do Paraíba, Taubaté, Velo Clube estão aí brigando aí por uma Penapolense, né? Brigando para ver quem consegue chegar. Exatamente, o Taubaté conseguiu uma grande vitória aí com 2 gols de Jucinho, venceu o Quijal por 4-1 e empatou todo o grupo, né? O Taubaté, o Velo Clube e o Penapolense tem 6 pontos, porque eles venceram, cada um venceu o 15 de Jaú e um venceu o outro. O Taubaté venceu o Velo Clube, que venceu a Penapolense nessa rodada, que já tinha vencido o Taubaté. Por isso que está tudo equilibrado e agora o Taubaté joga fora de casa. Se vencer e torcer por um empate do Penapolense e Velo Clube, o Taubaté assume a liderança do grupo 3 na segunda fase. Na verdade, pela atual conjuntura da tabela, tem um jogo mais fácil, que a gente vai pegar o 15, que teoricamente estaria eliminado, né? Praticamente eliminado, 0 pontos em 3 partidas e agora joga em casa. O Taubaté vencendo aí garante dá um passo muito grande aí para voltar aí a Série 2 do Campeonato Paulista. Ok, por falar em Campeonato Paulista, o que chama a atenção também é a fase final, com jogos emocionantes, né? Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Santos, tudo certo, depois da rodada de final de semana, todos os grandes passaram e vão fazer a fase semifinal, é isso? Nenhum susto, né? O São Paulo passou bem pela Portuguesa, fazendo 2-0, inclusive o segundo gol saiu numa hora que a Portuguesa estava pressionando. O Corinthians passou bem pelo Oeste no sábado à noite, no sábado à tarde o Santos venceu a Ponte Preta com o placar mínimo, acho que esse jogo foi o mais difícil. E no domingo à noite o Palmeiras passou pelo Mirassol vencendo por 2-1. E foi definido, né? Os 2 jogos acontecem às 4 da tarde, no sábado o São Paulo enfrenta o Santos e no domingo o Palmeiras enfrenta o Corinthians. Inclusive esse jogo já tem uma certa polêmica, né? Porque algumas pessoas não queriam que fosse no Pacaembu, queriam que fosse em outro lugar, já falaram em Presidente Prudente, mas foi definido para o Pacaembu. E a torcida do Corinthians vai estar só na parte pequenininha do estádio, nos distantes, nem o tobogã será liberado para a torcida do Corinthians, o que acabou criando uma polêmica, porque o Corinthians e o Palmeiras têm um acordo para jogar no Pacaembu durante o ano,
E até nos clássicos lá eles decidiram, como nesse mesmo acordo, que a equipe visitante teria não só o setor visitante da torcida, como o tobogã também. Mas dessa vez, nessa semifinal, o Palmeiras está usando o direito de ser mandante, né, e vai deixar o Corinthians só naquele cantinho lá do Pacaembu. Ok, o Carpegiani também reclamou pela melhor campanha de São Paulo, gostaria que o São Paulo jogasse no domingo, mas ficou definido que o São Paulo pega o Santos no sábado, até porque o Santos também tem o trâmite da Libertadores, e o São Paulo também vai jogar no meio de semana, tem a Copa do Brasil. Então, portanto, está tudo definido aí. Para a gente passar rapidinho para fechar, no Rio de Janeiro deu Flamengo na final, eliminou o Fluminense nos pênaltis, em Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético estão sobrando e o Curitiba é campeão também, é isso? Começando pelo Rio de Janeiro, Fluminense e Flamengo decidiram aí a vaga na final do Taça Rio, nos pênaltis, terminou 1-1 o jogo, né, na verdade, e 5-4 nos pênaltis para o Flamengo. O Felipe defendeu 2 pênaltis, o Souza errou, acabou dando 3 erros na favor do Fluminense, na outra semifinal o Vasco venceu o Olaria por 1-0 e agora Flamengo e Vasco fazem a final do Taça Rio. Em Minas Gerais, o Cruzeiro abriu 8-1 no América de Teófilo Otoni na primeira rodada das semifinais. E o América o América perdeu para o Atlético, o América Mineiro, por 3-1. Cruzeiro e Atlético jogam por empate, tem vantagem para ir para a final do Campeonato Mineiro. E no Paraná, o Coritiba aí com essa última vitória, a 21ª vitória, igualou o recorde do Palmeiras em 96 de vitórias seguidas e é campeão paranaense com uma rodada de antecedência, vencendo o Atlético Paranaense em casa por 3-0, vencendo fora de casa. E agora tem tudo para quebrar essa sequência de vitórias, sendo o maior recordista de vitórias numa sequência, né, de 22 partidas sem perder. Para fechar, para dentro do eixo aí que envolve os principais centros do futebol brasileiro, faltou falar do Rio Grande do Sul, onde Falcão faz bela campanha no Internacional, são 3 vitórias, o Internacional e o Grêmio estão chegando, é isso? E, inclusive, até um tema foi citado, né, que do mesmo jeito que alguns dias atrás a gente veio aqui falando que Real Madrid e Barcelona vão jogar 4 vezes em 18 dias, poderemos ter em um mês 5 grenais. Um agora na final do segundo turno do Campeonato Gaúcho, né, que o Grêmio passou pelo Cruzeiro e o Inter passou pela Juventude. Depois poderemos ter 2 confrontos aí, se o Inter ganhar no segundo turno na final do Campeonato Gaúcho, e também os 2 confrontos da Libertadores. Ou seja, a expectativa é de que Falcão e Renato Gaúcho tenham muitos confrontos entre eles aí. Falcão, como você disse, está fazendo uma bela campanha no Inter, e o Renato Gaúcho no Grêmio. E Grenal vão fazer a final da segunda taça, a Taça Farroupilha no segundo turno, e depois podem decidir aí o estadual, e na Libertadores, como eu disse, 5 jogos em um mês para agitar o estado do Rio Grande do Sul. Na verdade, a ansiedade é pela Libertadores, que estão chamando aí o confronto do século entre Grêmio e Internacional, que pode acontecer sim, vai ser um grande teste para o Falcão, que depois de muito tempo voltou a comandar uma equipe, agora é técnico da equipe do Internacional. O RBC Notícias volta em instantes para falar de política.